pessoal, tudo bem? Aqui é a André do canal STJ, nos Lençóis da Liberdade. Tudo tranquilo? Vamos para mais um vídeo. E vocês já viram no tema do vídeo de hoje, né? Por que eu me importo com o que as pessoas acreditam? Porque muita gente diz assim, você não acredita na Bíblia, então por que você se importa com o que as pessoas acreditam, se as pessoas acreditam na Bíblia ou não? Por que isso te importa? Por que isso te interessa? Por que te importa e te interessa no que as testemunhas de Jeová acreditam, etc, etc. Eu ouço muito isso. E nesse vídeo eu vou falar o porquê que eu me importo com isso, tá? Mas, antes de começar, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com outras pessoas, se você puder e quiser, é claro. Mas, muito bem, gente, por que eu me importo? Andréia, as pessoas têm direito de acreditar naquilo que elas quiserem, elas têm direito de acreditar na Bíblia e tal. Primeiro que eu nunca ataco aqui a fé das pessoas, tá? Eu falo sempre sobre as religiões e falo sobre a Bíblia também. Porque, minha gente, eu sempre gosto de enfatizar que a Bíblia tem passagens que são, no mínimo, problemáticas, tá? E que as pessoas podem usar a Bíblia para justificar qualquer coisa mesmo, tá? Por exemplo, teve uma vez que eu estava discutindo com um rapaz, né, no Facebook e tal, eu conheço ele, enfim, e aí eu tinha feito um post, né, falando que se Jesus estivesse vivo hoje, ele iria estar ao lado das pessoas transexuais. Porque quando Jesus veio na Terra, gente, Jesus andava, tipo assim, né, com a escória da humanidade naquela época. Jesus não andava com os fariseus, Jesus andava com prostituta, com pescador, com cobrador de impostos, né? Era com essa galera que ele andava. E ele, inclusive, foi morto como, né, um bandido. Não estou dizendo que ele era, tá? Diz que foi morto como um bandido. Mas, enfim, eu falei isso e esse cara veio dizendo, não, Jesus Cristo nunca ia apoiar uma coisa dessa, porque é um absurdo, não sei o que. Eu disse, tá, Jesus falou que você não deve julgar o outro. E aí ele foi, não lembro qual o texto agora, que Jesus fala que se você não deve olhar o cisco, né, o argueiro no olho do seu irmão e você tem uma trave no seu olho. E aí ele disse, tá vendo? Jesus disse, tira primeiro a trave do seu olho, depois você ajuda o seu próximo a retirar o argueiro do dele, tá? Eu não lembro, gente, que texto acho que é em Mateus, algum lugar. Vou procurar depois e deixo no primeiro comentário fixado. Mas, veja bem, tá? Olha o que ele pegou disso. Ele quis dizer que Jesus falou que você primeiro tem que se purificar, né? Você tem que tirar a trave do seu olho e aí sim você pode ajudar o seu irmão a retirar o argueiro do olho dele. Só que, minha gente, quando você coloca nesse contexto e você diz, olha, eu tirei, né, a minha impureza, então agora eu tenho o direito de julgar o meu próximo, isso te dá direito de fazer aquilo que você achar justo para corrigir o seu próximo, entendeu? Essa é uma interpretação que as pessoas podem fazer e muitas pessoas fazem, tá? Não são só as testemunhas de Jeová. Quando eu falo, por exemplo, que a Bíblia tem muita passagem problemática, gente, é porque muitas outras religiões, muitos outros grupos religiosos se baseiam na Bíblia para falar as coisas que eles falam, para pensar da forma que eles pensam, né? Você tem, por exemplo, um Silas Malafaia, que vira e mexe, faz uma declaração homofóbica ou transfóbica e às vezes até racista também, tá? Porque, querendo ou não, a escravidão foi apoiada com a Bíblia, de novo, porque as pessoas pegaram a Bíblia, fizeram a interpretação que era conveniente para elas, porque a Bíblia permite isso, tá? Tem muita coisa na Bíblia que não é assim, você tem que fazer isso, isso e isso. Nem tudo na Bíblia é claro assim. E mesmo algumas coisas que são muito diretas, tem um monte de contexto que cada um pode distorcer e usar como quiser. As testemunhas de Jeová fazem muito isso, pegam textos aleatórios para justificar as coisas, porque, gente, a Bíblia dá vazão a isso, tá?
não só dá vazão, porque é um livro, gente. É um livro, como qualquer outro. Tem gente que vai pegar um livro, ler, vai perceber uma coisa e outra pessoa vai perceber outra. Só que, claro, como a Bíblia é um livro poderoso, né, no sentido social, porque ele vem sendo usado na sociedade já por séculos, desde sempre, né? Quando eles caçaram, por exemplo, as bruxas lá nos Estados Unidos, foi com a Bíblia. Isso já tem quantos anos que aconteceu? Mulheres, né, que foram aí queimadas e tal, porque o pessoal dizia que elas eram bruxas, etc. As cruzadas também, e tudo feito com interpretação da Bíblia, a interpretação dessas pessoas da Bíblia. Desculpa, gente. Mas então, aí eu quero deixar uma coisa clara. A Bíblia tem coisas boas? Tem, tá? Pra mim, esse trecho que Jesus falou, podia apagar a Bíblia toda e deixar só, tem que amar o próximo como a ti mesmo. Só isso aí já seria, imagina se todo mundo fizesse isso, hein? O mundo ia ser um lugar muito melhor. Por exemplo, eu acho isso uma coisa boa. Mas não quer dizer que o que eu falei antes não mostra que a Bíblia tem problemas também, tá? E aí, claro, se você quiser seguir a Bíblia e só seguir as partes boas dela, né? E aí tem também o que é bom pra cada um, né? Porque eu tenho certeza que muitos desses religiosos homofóbicos aí acham que eles estão fazendo uma coisa boa. Mas enfim, o que eu quero dizer é que a Bíblia tem coisas boas também. Mas então, Andréia, por que você tá falando tudo isso? Eu tô falando tudo isso, gente, pra dizer que nós vivemos num mundo onde, infelizmente, tá? A religião, ela interfere no Estado. Não acontece só com o cristianismo, né? Tem países do Oriente Médio, por exemplo, que a maioria são muçulmanos, eles seguem, né, o livro, a interpretação que eles fazem do livro e fazem muitas atrocidades também, tá? Não é só a Bíblia, não. Eu entendo que isso acontece com outros grupos religiosos. Mas a gente fala do cristianismo porque no Brasil a maioria das pessoas são cristãs, sejam elas católicas ou evangélicas, seja lá o que for, elas acreditam em Cristo, né? Então é tudo, eu coloco, tipo assim, a maioria acredita em Jesus, a maioria acredita na Bíblia, tá? É isso que eu tô querendo dizer. E a Bíblia, ela tá infiltrada, gente, em várias coisas. Aí a gente vê, por exemplo, pessoas se elegendo como políticas para promover as crenças da sua igreja, porque aí a gente não fala de todas as religiões, tá? Você nunca vê, por exemplo, cânticos de Umbanda em lugares públicos, ou imagens de candomblé em lugares públicos, né? Sempre ou um santo católico, ou a Bíblia, ou a cruz, sempre esses símbolos, e elas estão lá o tempo inteiro, o que já é um absurdo. Mas aí, o que acontece? Nessa coisa de eu sou o que faz, né, aquilo que Deus quer, eu sigo a Bíblia, eu tenho o direito de ajudar o meu irmão a tirar o argueiro do olho dele da forma que eu quiser. E aí a gente tem políticos, por exemplo, que, como eu falei, né, se elegem e chegam lá, ficam querendo votar leis contra pessoas da comunidade LGBTQIA+, né? O Brasil ainda é um país extremamente homofóbico, extremamente transfóbico, ainda mata muitos transexuais e muitos travestis. Então, assim, por quê, né? Por causa dessa questão religiosa. Porque a ideia de que ser gay é errada, gente, vem da Bíblia. Não existe nenhuma outra razão para você achar que ser gay, ser trans, ser bissexual, seja lá o que for, é errado sem ser uma razão bíblica. Não existe outro, porque na natureza, você vai dizer, mas não é uma coisa natural. Na natureza tem outros animais que têm comportamentos homossexuais, por exemplo. Entendeu? Trans sempre existiu, tá? Trans também sempre existiu. Inclusive, tinha uma tribo indígena nos Estados Unidos, eu não lembro agora qual o nome, que eles tinham uma palavra, tá? Para pessoas trans naquela época, ou seja, pessoas que eles achavam tipo que estavam entre os dois sexos, o feminino e o masculino, mas eles tinham uma palavra para isso, porque era uma coisa normal. Então quem é que vem e muda? E não só eles, tá? Outros povos também, mais antigos, têm essa questão da pessoa ser trans já aparece aí. E esse preconceito contra os trans, por exemplo, ele só começa quando
o cristianismo começa a tomar o mundo, né? Começa a tomar várias partes, né? E justamente esse pensamento, a crença dessas pessoas, pessoal, está matando outras pessoas. Então é por isso que eu me preocupo com o que os religiosos pensam, com o que as testemunhas de Jeová pensam. As testemunhas de Jeová não se envolvem em política, mas daí, por exemplo, é uma organização machista, é uma organização, por exemplo, que proíbe o aborto, tá? A gente viu recentemente aí o caso de uma menina de 11 anos de idade. Desculpa, gente, aqui isso me deixa muito chateada. Que foi, né, pelo padrasto dela, e o pessoal queria obrigar uma criança de 11 anos, que já foi uma vítima, a ser vítima de novo. Por quê? Porque eles pegam essa moral da Bíblia, de que a vida é preciosa, de todo. Eu não estou dizendo que a Bíblia fala especificamente disso, mas a Bíblia tem vários contextos que dá vazão para se achar que mesmo que seja uma criança, não importa o que for, você não tem o direito de abortar. Ah, mas é porque a vida do feto, né? Tá aí a vida da menina. E aí, se você é contra o aborto, problema seu, tá? Cada um tem direito de achar. Agora, você não tem o direito de querer cercear, né? De tirar esse direito das outras pessoas, especialmente num caso como esse. Tá? Porque você só vê pessoas religiosas falando desse tipo de coisa, tá? As testemunhas de Jeová, por exemplo, se isso acontecesse dentro das testemunhas de Jeová, a decisão ia ser a mesma. Uma menina de 11 anos ia ter que ter o filho, né? Porque não pode. Porque lá dentro, eu lembro, inclusive, que se uma mulher tá grávida e com risco, né, de morrer no parto e tal, mesmo assim, não pode abortar, tá? E então esse tipo de coisa, gente, coloca a vida de outras pessoas em risco, traumatiza pessoas. No que diz respeito às pessoas da comunidade LGBTQIA+, por exemplo, você vê a homofobia da Torre de Vigia, inclusive nesse congresso novo, eu tô assistindo já para poder fazer os reacts. E assim, gente, tem um vídeo tão homofóbico que é nojento. Eu fiquei com nojo assistindo aquele negócio. E aqui no canal já tem um outro vídeo falando sobre a homofobia dele, né? Porque isso aí é de praxe. Mas não acontece só nas testemunhas de Jeová, acontece em outros grupos religiosos. Eu até falei, o Malafaia vira e mexe faz declaração homofóbica. O presidente, né, o vagabundo que senta na presidência da república, por exemplo, já falou, né? Se você tiver um filho viadinho, você vai lá, né, e dar um couro para poder ele se corrigir. Por quê? Tudo isso está enraizado, tá? Na Bíblia. Você que acredita na Bíblia, querendo ou não, gente, a realidade é essa. Aí, se você acredita na Bíblia e acha que a Bíblia pode ter alguma coisa boa, você consegue tirar proveito daquilo, então aí é o seu trabalho também, né? Provar que nem todo mundo que acredita na Bíblia é desse jeito, porque sim, eu reconheço que há pessoas que praticam um tipo de cristianismo muito mais caridoso, né? Ou um cristianismo caridoso. Eu sempre falo aqui, por exemplo, do padre Júlio Lancelotti, sou super fã daquele cara, super fã mesmo, porque ele faz um trabalho maravilhoso com pessoas, sabe? Pra mim, aquilo ali é a personificação de fazer o que Jesus disse, tá? Porque assim, tem umas passagens na Bíblia que eu acho que Jesus faz umas coisas meio problemáticas também. Mas no geral, vamos dizer que 80% do que ele diz é legal. Então, pra mim, né, esse padre é a personificação disso. E é isso, gente. Eu me importo porque isso impacta a vida de outras pessoas. As testemunhas de Jeová, como eu falei, né, eu até perdi o pensamento antes, não se envolvem em política. Mas as pessoas que estão lá dentro são vítimas. Quantas pessoas, por exemplo, dão fim ao próprio sofrimento porque são gays e não podem se assumir, porque você aprende desde sempre que isso é errado. São pessoas que pensam que as escolas não devem ensinar educação sexual, que as escolas não devem
ensinar respeito às pessoas gays, trans, etc. Imagina como é que uma criança gay ou trans, né, se sente dentro de uma organização como as Testemunhas de Jeová. E não só lá, em outras também acontecem casos assim, tá? São organizações que querem que a mulher, né, defendem sempre essa coisa de que, ai, feminismo é horrível, eu sou uma mulher que recatada e do lar, como eles gostam de dizer, e parece que eles querem sempre que a coisa volte, né, para esse lado, né, que a mulher seja totalmente subjugada pelos homens, porque inclusive nas Testemunhas de Jeová o homem é o cabeça. Então todas essas coisas, gente, impactam na vida de outras pessoas. Então não tem como eu não me importar com o que essas pessoas acreditam, porque existem pessoas que estão sofrendo por causa das crenças dessas pessoas, porque essas crenças estão ainda muito enraizadas na nossa sociedade. E a gente precisa expor e entender que isso aí tá errado, tá? E entender que não é absolutamente tudo que tá na Bíblia que a gente tem que fazer, porque tem coisa ali que já não cabe atualmente. Já não cabe atualmente, gente. Por favor, pensem nisso. Pensem, se você acha que Deus é amor, e você acredita em Deus, pense que Deus é esse que prefere que uma pessoa dê fim ao próprio sofrimento do que ser feliz com uma mulher com uma mulher, um homem com outro homem, ou uma pessoa mudando de sexo. Que Deus é esse que prefere que a pessoa fique triste, miserável, ou até que, né, faça o que eu falei antes, mas prefere isso, né? Prefere esse tipo de coisas do que ver uma pessoa feliz amando outra, né? Se pergunte e pergunte também a quem beneficia que você continue pensando assim, tá? Porque, sabe, esse tipo de estrutura que a gente tem na sociedade beneficia alguém, né? Por isso que ele tá aí, não é à toa não. Mas é isso, gente. Obrigada por assistir o vídeo de hoje. Domingo tem mais. Eu acho que esse domingo já vai ser o react da sexta-feira de manhã. Acho que foi o que eles postaram até agora, né? Que esse congresso, assim, gente, socorro! Mas muito bem. Beijos e tchau, tchau.